Bem, pessoal, vamos dar continuação então ao estudo de funções. A próxima função do nosso interesse é a função exponencial. Então nós já vimos as polinomiais e agora está na hora de falar das exponenciais. Também na semana 1 nós falamos sobre juros simples. Imagino que lá do ensino médio vocês já tenham a noção da ideia de juros compostos, até porque lembra um pouco a ideia de progressão geométrica, né? Então é um conceito já clássico lá do ensino médio. O que a gente talvez seja novidade para nós é escrever os juros como uma função exponencial. Então qual é que é a relação entre esses dois temas? Então esse é o nosso objetivo agora. É apresentar, revisar a noção de juros compostos, fixando as nossas constantes, as nossas notações e fazer o paralelo disso, ou seja, versus a ideia de função exponencial. Então a gente vai seguir exatamente esse roteiro. Primeiro vamos falar de juros compostos, qual é a definição, qual é a noção que está por detrás. Aí a gente aproveita a fórmula geral dos juros compostos, que é uma deixa para a gente falar de função exponencial. E é claro, como sempre, como a nossa promessa de sempre, falou de função, a gente precisa entender as propriedades da função. A partir das propriedades da função, a gente volta para entender a modelagem que a gente tem. Então, se é um modelo financeiro de juros e a função é uma função exponencial, as propriedades da função exponencial refletem nas propriedades dos juros que está sendo modelado por essa função, certo? Então sempre faz sentido a gente pesquisar as propriedades da função. Que tal então a gente começar falando de juros compostos? Bom, a gente sabe que a ideia de juros começa com a taxa de juros, com o capital aplicado e com o prazo, o tempo que você está aplicando esse capital. Então isso é essencial. Que tal fixar então as nossas letras para cada um desses parâmetros dos juros, certo? Então nós sempre vamos falar que P é o capital aplicado. Que tal então escrever I para a taxa de juros e escrever X para o período de aplicação? Por último, mas não menos importante, é a função que a gente quer, que é o montante. Então a gente vai falar de tudo isso. Então a gente quer fixado um capital que foi aplicado com uma certa taxa de juros para um período de aplicação X, falar de montante. Ah, mas por que eu estou usando a letra X para período de aplicação e não usando N, como é clássico? Porque eu quero falar de função exponencial e vai aparecer a variável X. Então que tal usar o mesmo símbolo nos dois contextos? Permita-me fazer isso, ok? Bom, então, fixando esses valores, a gente tem uma ideia do que é os juros compostos, né? Vamos fixar então a regra do jogo para a gente entender o que é os juros compostos. Lembrando que aqui, pessoal, vamos falar de taxa de juros, observação. Quando a gente fala de taxa de juros, a gente pensa em percentual. Então, o I ele pode ser dado tanto em percentual como em constante. Qual que é a diferença dos dois, pessoal? É que um entra nas fórmulas matemáticas, esse aqui. E o percentual entra no mundo corporativo quando você vai se comunicar com uma equipe, ok? Vamos entender como um se escreve na notação do outro e vice-versa. Então, um exemplo aqui. Ah, claro, né? O I é percentual e constante, isso aqui é um capital, é um valor monetário, por exemplo, reais, certo? Período é um valor discreto, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, mas a gente vai tratar como um valor contínuo. É claro que não faz sentido falar de 1,37 meses, né? Mas é no sentido de que, tratando como uma função contínua, em particular, eu posso substituir valores inteiros, como 1, 2, 3, 4, 5. Então, pode pensar ainda como valor unitário. E o montante também é capital. É um valor financeiro, portanto, ele é dado na moeda, né? Em reais, por exemplo, ok? Então, isso fixando no contexto aplicado, né? Vamos pegar um exemplo aqui, só para a gente entender. Começar falando da taxa de juros. Considere que I fosse 5%. Escrever em forma de percentual não ajuda muito na hora de fazer conta. Por exemplo, se eu te perguntar quanto é 5% de R$100, ok? Bom, você tem que fazer uma conta aí. Usa a calculadora, por exemplo, mas não é o melhor. Dá para fazer assim, ó. 5% é o percentual de 5 sobre 100. Então você escreve 5 sobre 100 e multiplica pelo valor que você quer tirar percentual, vezes 100. 5 sobre 100, pessoal, a gente pode escrever sempre assim, ó, 0,005. Então, escrevendo na forma de fração e depois em decimal, fica 0,005.
vezes o valor, por exemplo, 100. É claro que isso aqui dá R$5, né? Mas isso é porque nós usamos a notação e tiramos o valor 100. Se eu falar quanto que é 5% de 200? Bom, de novo eu faço a multiplicação pelo decimal ou pela forma de fração, fica 200 vezes 5 sobre 100. Organizo as frações aqui, fica a mesma coisa, divido por 100, fica 2 vezes 5, que é 10. Tá? Então, às vezes, a gente escreve percentual nessa forma aqui. Ou seja, se eu digo que é 5%, eu posso passar para a forma de constante, que é o que eu escrevi embaixo aqui. Tá bem? Então, vamos escrever que a taxa é 5%, ou seja, para ser mais preciso, que I é da forma 0,05. Fica implícito que é a constante que vai multiplicar ali. 0,05. Bom, o que mais? Então nós temos a constante que multiplica, que é o percentual, e a gente quer entender o montante. Vamos começar entendendo o conceito, a regra do jogo aí sobre função, sobre juros compostos? Então vamos lá. Vamos supor que você vai fazer uma aplicação financeira com juros compostos. O que significa juros compostos? A definição. Então a definição de juros compostos significa que a cada mês você acrescenta no seu montante, os juros para cada mês, é o valor que você tem acumulado anteriormente vezes a taxa. Por exemplo, no primeiro mês, você tem que o montante 1 é o capital aplicado, vamos chamar de P, vezes a taxa aí, mais o próprio capital. Ou seja, os juros produzidos naquele mês mais o próprio capital. Ok? Então, essa é a definição de... Eu não vou escrever formalmente, mas a definição de juro composto é esse. É tal que os juros no próximo mês é o antigo juros vezes a taxa mais o próprio montante que você tinha anteriormente. Então, vamos escrever isso aqui no primeiro mês. Quanto é que vai dar na primeira aplicação financeira? Bom, vai dar 5% do que eu tinha, ou seja, 0,05 vezes o valor que eu já tinha, que é 10, né, P, mais o próprio P. Vamos fixar P então? Que tal tomar P igual a 10 mil? Só para efeito de simplicidade aí. Ok? Então vamos supor que eu tenha investido 10 mil a uma taxa de juros composto de 0,05. Então o montante no primeiro mês, ao final do primeiro mês, vai ser exatamente o capital que você tinha. Você ainda tem ele, mas como é uma aplicação financeira, então a taxa é positiva, o 0,05 vezes o próprio capital. Como você tirou de 10 mil, você ganhou 0,05%, você tem então o antigo valor 10 mil mais o que você ganhou ali, que dá... Não é 0,05%, né? É 0,05 ou 5%. Então 5% de 10 mil, que vai dar 500, e o 10 mil aqui, então fica 10.500. Ok? Então esse é o montante no primeiro mês com essa aplicação financeira. No juros simples, pessoal, o que vai acontecer? No próximo mês, a gente viu lá na fórmula que o juros simples, o montante no xésimo mês era o juros no xésimo mês mais o capital inicial. Só que o juros era fácil de calcular, porque ele era a taxa vezes o capital vezes o próprio x, mais o próprio capital. Então fica uma fórmula do tipo, eu chamo isso aqui de A, esse aqui de B, ou seja, é como se fosse uma função do tipo AX mais B. Uma função linear, cresce igual uma reta, né? Agora não, pessoal. O que vai acontecer agora? Tá vendo que agora o meu capital, o meu montante aumentou? Eu tenho 10.500, então eu vou investir todo esse 10.500. Então no segundo mês, eu vou novamente investir, só que é a mesma taxa de 0,05. Então no segundo mês, eu tenho que M2 vai ser o meu montante do mês anterior, mais a taxa, que é de 0,05 ou 5%, vezes o que eu já tinha anteriormente. Ok? Vamos reescrever isso aqui. Daria aproximadamente 11.025. Tá? Fazendo as contas aí. Daria 11.025. Observe que já deu um valor acima do que teria dado se eu tivesse ganhado somente 500 no juro fixo. Já subiu 25 unidades em relação aos 11 mil que eu teria, ganhando 500 no primeiro mês e 500 no segundo mês no juro fixo. Isso aqui parece um ganho mínimo, mas é porque só passou 2 meses. Se eu aumento muito, isso cresce demais. É de onde vem a ideia de exponencial, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas vamos devagar. Vamos voltar aqui que eu preciso fazer uma manipulação algébrica para explicar a fórmula que
descreve esses juros aí. Ok? Repare que 10.500 foi fruto dessa expressão, 10.000 vezes 0,005. Então, essa expressão anteriormente poderia ser reescrita da seguinte forma. Pondo ou escrevendo o 0,005 em evidência, eu poderia ter escrito essa fórmula do seguinte modo. MI é 10.000, se eu escrever ele em evidência, vezes o próprio 10.000, que era 1, mais 0,05. Ok? Repare que no M2 eu tenho essa expressão e ela de novo aqui. Ó. Ela aqui e ela aqui. Então, olha só que interessante. Agora ficou... Vamos reescrever ela. Fica 10.500 vezes 1 mais 0,005. Vou fazer a mesma estratégia que eu fiz na expressão anterior. Então, vou pôr em evidência aqui. Vai ficar 10.500, que é o valor anterior, vezes 1 mais... É só uma manipulação algébrica, tá, pessoal? Estou usando a propriedade distributiva desse produto aqui. É a mesma expressão anterior. Vai dar o mesmo 11.025. Com a diferença, pessoal, de que agora eu vou também escrever esse 10.500 dessa forma aqui. Então, vai ficar assim. 10.500, que eu substituo por isso aqui. Então, fica 10.000 vezes 1 mais 0,005, vezes 1 mais 0,05, vezes, de novo, ó, substituir, ficou ele vezes 1,05, estava na fórmula, mais, vezes ele de novo. Então, eu vou escrever ele ao quadrado aqui. Reparou que aqui apareceu um 2 e aqui apareceu o quadrado? Se você repetir o procedimento no terceiro mês, ou seja, você vai pegar o montante que era 11.000 e tirar 5% dele, ou acrescentar 5% ao valor que você tinha. Então, no final do terceiro mês, você vai obter um valor que, escrito algebricamente, também é expresso por essa seguinte fórmula. M3 nada mais é do que 10.000 vezes 1 mais 0,05 elevado ao cubo. Vou escrever abaixo, que isso não cabe. Então, M3 passa a ser 10.000 vezes 1 mais 0,05 elevado ao cubo. Na verdade, pessoal, se você substituir para qualquer mês n, eu vou precisar dessas letras aqui. Então, eu vou voltar aqui, ó. O enésimo mês, então tem o primeiro mês, segundo mês e assim por diante. Então, se você substituir isso para o enésimo mês, bom, não é nem quarto, né? O enésimo mês, você vai ter a fórmula geral para esses juros aí, para esse capital, né? Supondo que P é 10.000. A fórmula geral vai ser que o montante no enésimo mês vai ser igual a 10.000 vezes 1 mais 0,05 elevado a n, onde n é o enésimo mês. O curioso, pessoal, disso aqui é que eu não preciso escrever necessariamente o número inteiro m. E é isso que eu vou fazer daqui a pouco. Só me dá um minuto e a gente vai alterar isso aqui. Elevado a n, ok? No mês 2 apareceu potência 2, no mês 3 vai aparecer 3. No enésimo mês, depois 20, 50, 100, 1000, vai aparecer um enésima potência aqui. Eu vou tomar a liberdade de pedir que os meses sejam escritos na variável x, tá? Então, pode ser qualquer potência x aí. Só para incluir a ideia de função. Mas, por enquanto, pense que x é um número inteiro aí, ou seja, um número de meses fechado, mesmola, né? Vamos reescrever isso nessa fórmula aqui, pessoal. Tá vendo que eu coloquei 1,005, que é o mesmo valor i? E repare que P é 10.000. Então vamos devolver as variáveis aí, as constantes, né, que podem representar esses símbolos, representados por esses símbolos aí. Então, em geral, pessoal, o juros composto, o montante do juros composto é descrito por essa expressão aqui, ó. Então, definição agora, exatamente, definição. O montante para o juros composto onde o capital é P e a taxa de juros é I, é dado pela expressão que o montante no xésimo mês é a taxa, aqui ó, taxa, vezes 1 mais, perdão, o capital, né? O capital inicial, P, vezes 1 mais a taxa elevado ao próprio X. Tá aqui. É isso, pessoal. Então o montante ao final do xésimo período é exatamente isso aqui. Ok? E é isso. Então nós temos uma fórmula matemática para o montante no xésimo período aí. Para cada taxa, onde a taxa vai ser escrita como uma fração de 100, não em percentual. Senão dá errado, tá?
Mas e daí, professor? O que a gente tem? Bom, a gente começou a falar de função já, né? Tá percebendo? Vamos tentar fazer o gráfico de uma função, pelo menos para valores x inteiros, montando uma tabela, só para entender o que está acontecendo. Então, ó, repare que eu juntei e guarda essa informação. P é o capital, I é a taxa de juros e X é o período de aplicação e M é o montante. Novamente, pessoal, nós pegamos um conceito financeiro e escrevemos como função, montante na função de X, em função do número de períodos de aplicações, certo? Então esquece um pouco o exemplo, a gente já tinha ele, e vamos tentar, para essas constantes aí, esboçar o gráfico dessa função. Então, fixe P igual a 10.000 e I igual a 0,05. Então tome P igual a 10.000, um exemplo, né? E I igual a 5% ou 0,05. Ok? Vamos tentar fazer uma tabela para fazer o possível gráfico dessa função? Então, vamos escrever aqui o mês, ou o número de meses, e abaixo nós escrevemos o montante, o M de x. Então, mês é a variável x e o montante é o M de x. O que acontece se a gente considera a função para x igual a zero, ou a aplicação financeira, o montante, quando você não começou a aplicar ainda, ou seja, x é zero. Se você tentar calcular isso, você vai ter que ficar 10.000 vezes 1 mais 0,05 elevado a zero. Isso dá somente 10.000. Não há capital, não há ganho algum, né? Se eu ponho 1, a gente já sabe, a gente calculou agora há pouco. Vai dar quanto? 10.500. Se eu ponho 2, dá 11.025. A gente já fez. Mas eu vou passar um pouquinho adiante, já vou por 10 meses. Depois de 10 meses de aplicação a uma taxa de 5% mensal, você iria obter um valor do tipo 16.289. Continua a tabela abaixo aqui. Se você substitui para 20 meses de aplicação, olha que curioso. Vai dar 26.533. Se você substituir para 30 meses de aplicação, aparece 43.219. E para 40 meses, surge o valor de 70.400. Não deu para perceber ainda quão rápido essa função está crescendo, mas eu já vou mostrar em detalhes o que está acontecendo aqui. Vamos tentar colocar isso num diagrama de dispersão. Então, um diagrama de dispersão nada mais é do que uma maneira de colocar dados de uma tabela num diagrama. Nós já conversamos disso em outras aulas, né? Vamos lá, pessoal. Talvez esse diagrama não vai ser muito fiel ao que eu quero, mas já vai dar para ter uma ideia. Suponha que eu coloque aqui 10 no valor. Então, no zero, eu sei que deu 10.000. Então, no zero, ele passa no 10.000. Aqui é o 10.000. Ok? Então, eu já sei de antemão que, tem que escrever com uma ponta fina, que aqui é 10K. Vamos escrever assim, 10K. Onde K é a abreviação para quilo, né? Que é 1.000. Então, no zero, dá 10K. No 10, deu 16K. Mais ou menos aqui. No 20, ele já pulou para 26. Praticamente dobrou já. Aqui. No 30, ele já pulou para 43. Mais do que dobrou. Então, em 30 meses de aplicação, ele já dobrou esse valor aqui e já está aqui em cima. Para 40 meses, já não cabe no gráfico. Já vai dar multiplicar por 7, né? Ou seja, o capital inicial já está 7 vezes maior que o capital inicial. Capital após 70 meses. Então, repare que essa função cresce muito rápido. Ó. Se isso aqui é o esboço de uma curva, ela cresceu rápido. E nem está cabendo no gráfico mais, já vai subir para cá, né? No 40, já vai ganhar 7 vezes esse valor aqui. Vai estar aqui acima já. No 80, então, né? Muito mais. O que significa tudo isso, pessoal? Significa que é uma função que cresce rapidamente, embora a taxa de juros seja pequena. Então, quer ter uma noção de como isso está acontecendo? Vou deixar de atividade de participação você comparar esse crescimento dessa função com uma função linear dos juros simples.
E aí você vai perceber lá. Porque o gráfico do juros simples é uma reta, pessoal. Tá? Qual que é a reta do juros simples? Aqui no 10 ele passa no 10.500, que é mais ou menos aqui. Primeiro mês, né? 10.500. Então o gráfico do juros simples é assim, ó. Olha a diferença. Em pouco tempo, o montante do juros composto é muito maior que o juros simples. Lembrando, é claro, que aqui a gente está colocando um X e aqui a gente está colocando o montante M de X. Ok? Então, já percebemos que o diagrama indica que o gráfico dessa função cresce rapidamente. O valor de M, quando o X aumenta, aumenta muito rápido. Essa noção de muito rápido precisa de uma definição formal, né? Mas, a princípio, a gente entende que, comparado a um juros simples, isso tem um crescimento muito maior. É claro, por isso que o poder do juros composto, né? Quem beneficia dele enriquece, e quem tem dívidas empobrece, porque o juros composto para a taxa negativa também decresce muito rápido. Bom, vamos tentar entender isso aí agora. Que no contexto de função exponencial, né? Então eu vou deixar de participação, pessoal, vocês compararem isso aqui com a taxa de juros simples. Exercício de participação. Que tal a gente fazer um estudo para juros simples? Então, item 1, esboce o gráfico de f de x igual a 10.000 vezes 1,05 elevado a x. Ok? Vamos trocar aqui por m. Então, o montante no período x é dado por essa função aqui. O que é esse 1,05? É 1 mais 0,05, certo? Isso dá 1,05. Faça, por exemplo, no caderno via uma tabela aí. Ok? Agora compare, esboce o gráfico da outra função de juros simples. Esboce o gráfico do juros simples, ou seja, de m de x igual, como é a fórmula do juros simples? É o capital inicial, 10.000, mais 10.000 vezes a taxa, vezes o rendimento mensal. 10.000 vezes 0,05, ou 5% de 10.000 é 500. Então fica 500x. Tá? O gráfico desse aqui é uma reta, é aproximadamente o que está aqui, ó. Esboça os dois. Compare o crescimento dos dois. Ok? O que você vai perceber quando você comparar o crescimento dos dois? Aqui, na verdade, no valor 1 ele iguala, né? A partir do valor 1 é totalmente diferente. No valor 10, a reta já está muito abaixo do valor de m. Bom, então o que vai acontecer? Se você faz o item 2, esboça os gráficos, você já vai ter uma noção do crescimento dessa função aí. Aproveita para comparar quanto isso aumenta depois de alguns meses. Então compare o montante, supondo x igual a 10, 20 e 30 meses, por exemplo. Letra C. Compare o montante. Bom, isso dá para fazer no Excel. Inclusive calcular os juros compostos no Excel sem usar essa fórmula. Só pedir para ele multiplicar a planilha anterior pela constante e somar com o capital anterior, né? Compare o montante, só multiplicar a célula anterior, né? Na coluna, por exemplo. Compare o montante nos itens 1 e 2 para x igual a 10, 20 e 30, ok? São diferentes montantes, são diferentes posições do gráfico ali, valores de m. Vê a diferença dos dois, subtrai um do outro, você vai ver a diferença, como ela cresce rápido, né? Ok? Então compare esses dois montantes aí e esboça esses gráficos. Com isso, pessoal, a gente consegue ter uma estimativa e uma noção de como se comporta os juros compostos. Falta agora a gente passar para a ideia de função exponencial, que é o nosso objetivo. Lembra que a gente falou que queremos escrever isso como função e depois achar o máximo, o mínimo, taxa de crescimento e assim por diante? Que tal a gente fazer isso? É claro que agora não dá para falar de máximo e mínimo mais, porque essa função só cresce ou só decresce, depende das constantes.
Então vamos passar para sair um pouco da aplicação e entrar no contexto matemático, tal como a gente faz lá no ensino médio. Que tal a gente estudar a função por ela mesma? Então agora, por último, a definição de função exponencial. Definição. Bom, existem alguns parâmetros que ajudam essa função. Tá vendo que aqui eu tinha uma taxa mais um 1 e o 10.000 aqui? Então vamos dar nome para eles em geral? Então vamos chamar um de A e o outro número de B. Então sejam A e B, números reais, constantes, com... Eu vou pedir duas coisas, tá? Eu vou pedir que o A seja positivo. E eu quero que o A seja diferente de 1. E vou pedir que o B seja diferente de 0. Porque só faz sentido eu falar de potências aqui, para qualquer valor de x, se o A for positivo. Senão, se x for meio, por exemplo, ia aparecer raiz quadrada e um número negativo. Isso não funciona. Então, a definição matemática dessa potência só faz sentido se o A for positivo. Então, eu vou chamar de A esse valor aqui. E eu quero que ele seja sempre positivo e diferente de 1. E eu vou chamar de B esse valor aqui. Ok? Então, eu vou escrever essa função no contexto de função exponencial. Vamos voltar para cá e dar esse nome para ela. Então, seja A maior que 0, B diferente de 0. Então, a função exponencial, definimos a função exponencial por f de x igual a b, que multiplica a elevado a x. Ok? Então essa é uma potência cuja base é a e x é o expoente. E b é uma constante que multiplica essa potência. Se o a for 1, essa função não iria crescer, porque ia ficar 1 elevado a x para qualquer x diferente de 0, isso aí dá 1. Logo, não, x igual a 0 também dá 1, né? Então fica 1 elevado a um número aí. Isso não faz sentido, porque eu não quero que isso seja uma constante, eu quero que isso cresça. Então eu quero que a seja diferente de 1, senão fica trivial. Ok? Então isso é o que a gente chama de função exponencial. Não deixa o a ser 1 e você tem esse estudo aí. Bom, vamos tentar explorar essas propriedades da função exponencial. Ora, o que acontece, pessoal, quando o x aumenta? Essa função cresce, conforme a gente tinha visto o gráfico. Certo? Quais são os possíveis gráficos que essa função tem? Porque a gente só falou quando A é positivo, quando B é positivo. O que acontece quando B for negativo, por exemplo? Seria um outro estudo, certo? Algo interessante também acontece quando A é maior do que 1 e A é menor do que 1. Vou chamar atenção para isso aí. Então depois a gente vê quais são as principais propriedades em relação ao gráfico e taxa de crescimento. Primeira propriedade que eu quero explorar é essa aqui, ó. Lembra quando a gente fala de função, o que eu pergunto para vocês? Intervalos de crescimento e decrescimento. Isso vai ser fácil a gente entender nesse caso aqui, tá? Interseção com o eixo AX e OY. Vamos tentar estudar isso? Então, interseção com o eixo OY. Qual que é a interseção com o eixo OY? Sempre a gente faz x igual a 0. Então, fazendo x igual a 0, eu tenho a interseção do gráfico com o eixo OY. Vai dar quanto se x for 0? Vai ficar aqui y igual a f de x. Nesse caso seria y igual a b vezes a elevado ao x. Mas eu quero que o x seja 0, então eu quero que y seja f de 0. Nesse caso eu vou ter que y é b vezes a elevado a 0. Isso dá somente b. Significa que o gráfico dessa função intersecta o eixo OY no ponto ou no valor b para y. A gente vai logo perceber que essa função aí não intersecta o eixo OX, pessoal. Porque intersectar o eixo OX significa supor que o y pode ser 0. E o y não vai ser 0 porque a exponencial tem essa propriedade, ok? Então, olha só. Se o x for 0, a altura aqui, ó, b, é o valor de y.
Então, vai acontecer dois casos. Num caso, a função vai crescer assim. Foi o caso do exemplo anterior que a gente tinha comentado lá, para a função de juros com uma taxa de juros 0,05. Ok? Esse é um caso que vai acontecer. Vai acontecer também um outro caso, que eu ainda não falei, que é para depreciação financeira, quando a taxa é negativa. Você está perdendo dinheiro e essa perda é proporcional ao que você tem anteriormente. Então, você tem mais, você perde muito, conforme você vai perdendo cada vez menos, porém na mesma proporção. Depreciação financeira. Isso acontece, por exemplo, num preço de veículo. Então, fica de atividade aí pegar a tabela FIPE, o preço de algum veículo e ver como é que a depreciação financeira do valor do veículo acontece conforme os anos passam, né? Tá? Atividade de participação aí. Tá aí, pessoal. Então, tá vendo que eu já coloquei dois gráficos aqui? São dois casos diferentes. Esse caso aqui, ele é especial para quando o A está entre... O A é maior do que 1. Então, aqui é quando o A é maior do que 1. E aqui, pessoal, é quando o A é menor do que 1. Ok? O que isso significa? Bom, vamos voltar para cá. Lembra que eu exigi que o A não fosse 1? Porque eu quero que a função ou cresça ou decresça. Eu estou afirmando o seguinte, se o A é maior que 1, por exemplo, antes nós tínhamos o A igual a 1,05. É o exemplo da atividade de participação anterior que estava aqui no quadro agora há pouco. Então, se o A é 1,05, ele é maior que 1, a função cresce dessa forma aqui. E o crescimento é exponencial, cresce muito rápido conforme x aumenta. A taxa de crescimento também aumenta muito. Se o A é menor do que 1, a função decresce. É curioso, né? Ela decresce e a taxa de decrescimento é assim. Ok? Então, esses são os dois comportamentos que a função tem. Se o A é menor do que 1, você tem uma depreciação financeira. Está no livro texto isso aí. Não vai dar tempo a gente trabalhar com ele, mas é a depreciação. E se o A é maior que 1, a gente tem o crescimento exponencial aí. Ok? Bom, vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Bom, então nós temos uma ideia do gráfico da função, vimos quando a função cresce e decresce, e aí eu faço algumas perguntas básicas. Por exemplo, o que acontece com o intervalo de crescimento e decrescimento? Tá, aqui para esse gráfico aqui eu vou ter que exigir, tá? Suponha que B é maior do que zero, tá? Se o B é menor do que zero, você vai ter a mesma figura, só que agora com A maior do que 1, ela fica decrescente e negativa para cá. E com o A menor do que 1, ela fica crescente e negativa para cá. Vamos supor só esse caso aqui, porque lembra que tem a ver com capital, esse B aqui, e eu não quero que ele seja negativo, porque eu tenho um capital positivo. Tá? As propriedades da função podem ser estudadas para B positivo ou negativo. Porém, eu quero apenas estudar esse caso aqui, que é o que vai ter aplicação financeira para nós. Muito bem. A respeito do comportamento dessa função, o intervalo de crescimento, nesse caso, é toda a reta, e o intervalo de crescimento também é toda a reta. Ela nunca decresce nesse caso e nunca cresce nesse caso 2 aqui. A interseção com o eixo OY a gente já conhece, e a interseção com o eixo OX não existe. Por que não existe? Porque nunca que as potências de A diferente de 0 e B diferente de 0 vai dar um número nulo. Então não é possível que Y seja 0 para qualquer valor de x. Por isso não há interseção dessa curva com o eixo OX. Ok? Exemplos clássicos. Por exemplo, a função 2 elevado a x. Y igual a 2 elevado a x. Qual que é o gráfico dessa função? Fica de exercício vocês determinarem ele. Nesse caso, o que a gente tem? Que o a da função lá é o valor... Opa, aqui é 2 elevado a x, né? Então, o a é o valor da base do expoente aqui. Então, o a é 2 e o b, nesse caso, é 1. É um caso clássico aí, né? Funções que crescem assim. 2. Tá, então a gente pegou um exemplo novamente onde o A é maior do que 1. Então o gráfico deve ser algo semelhante a esse aqui. Fica de atividade de participação, esboçar o gráfico dessa função aqui. Pega o exemplo 2. Tá bem, eu já esbocei isso aqui no nosso caderno. As notas de aula, né? 0,5 elevado a x.
Podemos reescrever 0,5 como sendo a fração meio elevado a x, ok? Nesse caso, o que a gente tem? Que o A é a base, que no caso é 0,5, e o B é 1 de novo. Então tá vendo agora o A ele é 0,5. 0,5 é menor do que 1. Então é de se esperar que o gráfico faça isso aqui. Se o B é 1, significa que ele vai passar no 1 e vai decrescer. Então o gráfico dessa função faz isso aqui, passando no ponto 1 e vai aproximando de zero quando o x aumenta, né? É outro exemplo aí desse tipo de função. E a função que a gente tinha anteriormente, não podemos esquecer dela. Qual função? Exemplo 3. Função f de x igual a capital investido 1 mais i elevado a x, onde i é a taxa de juros e, claro, p é o capital inicial. Ambos são constantes. Nesse caso, pessoal, o b é o p. Ou seja, olhando a fórmula da exponencial, nós temos, da função exponencial, nós temos que o b, para nós aqui nesse exemplo, é a constante capital p. E o 1 mais i faz o papel do a. Repara que 1 mais i é sempre maior do que zero nesse caso. Porque i, a taxa de juros, é um número positivo. Então, para juros, o gráfico da função sempre é esse aqui. Para depreciação é o contrário, porque a taxa de juros é um número negativo. Então, 1 mais um número negativo fica menor do que... Perdão, pessoal, aqui é ser maior que zero. Quero destacar que é maior do que 1. Então, 1 mais i, quando i é negativo, é menor do que 1. Então, para depreciação, o gráfico é o segundo tipo. E para investimento financeiro com juros composto, é esse gráfico aqui. Ok? Então, vamos escrever assim, ó. Que o b é o próprio valor p e que o a é o 1 mais i, que, no caso do exemplo de juros, é um número maior do que 1. Logo, o gráfico é do tipo a maior que 1. Ok? Para depreciação, está lá no livro texto, vocês podem verificar. Bom, então esse é um exemplo desse tipo de aplicação aí. Eu vou trabalhar um pouquinho com esse exemplo para a gente trabalhar com as exponenciais aqui e com a função logaritmo. É uma equação exponencial, a gente vê isso no ensino médio geralmente. Vamos voltar ao exemplo anterior para aprender a estudar esse tipo de função. Ok? O que mais que eu queria falar mesmo? Bom, acho que é só isso mesmo. Então essa é a função de juros. Nesse contexto aqui, né? Vou voltar ao exemplo anterior, pessoal. A gente vai fazer esse gráfico de novo aqui para esses valores de A e P do exemplo anterior. Ah, claro, antes que eu esqueça, deixar de atividade de participação, vocês checarem a depreciação ao invés do crescimento aí. Tá? Então eu vou deixar aqui uma atividade que talvez vocês vão precisar fazer algo que eu não tinha feito em aula. Então exercício de participação. Esse é inédito, vai ser bastante divertido. Então a gente falou de juros. Vamos falar de depreciação um pouco? Depreciação. Opa, depreci... financeira. Ok? Então, o que a gente quer sobre a depreciação financeira? A gente quer entender o que vai acontecer com ela quando o tempo passar. Então, vamos pegar um exemplo. Tome, escolha na tabela FIPE, tá? Tem um site da tabela FIPE, então você vai lá na FIPE, estuda, escolha um veículo lá, tá? Então a gente sabe que o valor do veículo sofre depreciação. Então, escolha o valor do veículo do ano 2000. Escolha um veículo qualquer que foi vendido no ano 2000. Então, escolha um veículo na FIPE, vê lá o valor do veículo 20 anos atrás, em 2000. Tá? Ano 2000. E agora você faz uma tabela, produza, escolha um veículo, veja o valor do veículo em 2000, agora produz, né?
consulte os valores para o mesmo veículo a cada 2 anos. Então você vai ter lá o valor do veículo no ano 2000. Depois, vamos pensar que esse aqui é o ano 0, tá? V0, valor inicial. Depois você tem o ano seguinte, vamos chamar de primeiro ano, depois da depreciação. Vamos chamar o V2. Pode ser no ano 2002, vamos pular de 2 em 2. Esse aqui para o ano 2002. Aqui o ano 2002. Depois consulta o V4 para o ano 2004. Depois o V6 para o ano 2006. E vai até o ano, né, 2020. Tem que escolher um veículo que tem 22. Ou seja, tem que escolher um veículo que tenha... que é o V22, né? Então você vai ter 11 dados na sua tabela aí. Tem que escolher um veículo que tem todos esses anos aí na linha de fabricação dele, certo? V2, V4, V6 até V22, em 2022. Bom, a tabela FIPE, pessoal, ela tem lá o ano. Então, depois que ele foi lançado em 2000, você tem lá, você consegue consultar para o mesmo veículo, mesmo modelo, os diferentes valores para esse veículo. O que você vai produzir com isso? Vai produzir uma tabela de valores. O que a gente espera, pessoal, é que essa tabela sofra uma depreciação do tipo exponencial. Não sei se isso vai acontecer, mas só para a gente tentar aplicar esses conceitos aí. Ok? Então, consulte os valores, monte essa tabela. Vai ficar uma tabela aqui, você vai ter o ano 0, o 2, o 4, o 6 até o 22. Então você vai ter o valor V0, V2 e assim por diante, até o V22. Isso vai produzir uma tabela assim. Agora você vai pegar esses dados aqui e vai produzir um diagrama de dispersão. Depois, faz no Excel. Faça um diagrama de dispersão. Pode ser no Excel se quiser. Muito bem, fez o diagrama de dispersão. Você tem aproximadamente o comportamento do preço. A gente sabe que geralmente o preço decai conforme o tempo passa. Você tem o comportamento do preço via a tabela FIPE desse veículo aqui. Ok? Essa é uma atividade bem diferente do que a gente está acostumado. Eu espero que vai acontecer isso aqui, né? Você vai passar no valor ano 0, depois vai ter o ano 2, 4, 6, 8, 2 e assim por diante. Então você tem o 2, 4, 6. É claro que não é tudo perfeitinho assim, né? Então você tem ali, tem ano que sobe um pouco, tem ano que cai um pouco. Mas é que se espera que tenha um comportamento mais ou menos assim. Depreciação. Vai no Excel, escolhe esse conjunto de dados, igual nós fizemos para a curva de aproximação dos dados, escolhe lá a curva de aproximação. E por último, depois de ter feito a tabela, feito o diagrama de dispersão, esboce a curva de regressão exponencial. Tá, pessoal? Então, se vocês olharem na videoaula da semana 2, nós comentamos um pouco sobre curvas de regressão. Em particular, eu falei da curva de regressão polinomial de grau 1 e 2. A de grau 3 eu deixei na atividade, na reunião da semana 3. Agora, pessoal, a gente vai fazer a curva de regressão exponencial. Tá? Esse é um tópico especial no nosso livro-texto. Eu acho que é um tema importante para vocês. E lá a gente aprendeu a usar o Excel. No Excel também tem essa opção. Escolha a curva de regressão exponencial. O que se espera é que ele vai criar uma curva que melhor aproxima esses dados aqui. E que tenha, ao que tudo indica, uma curva de depreciação. Não sei se realmente vai aproximar bem, se vai minimizar os erros. Mas não custa a gente experimentar isso aí, ok? Com isso a gente tem uma aplicação da função exponencial no contexto de finanças aí.
no caso para valor de mercado de um veículo, conforme o ano passa, né? Segundo a média da tabela FIPE. Bom, pessoal, então é uma atividade interessante, simples de fazer, e é bom que vocês trabalhem um pouco com essas curvas de regressão. Como é que faz isso formalmente lá na plataforma? Você clica no conjunto de dados, depois que você gerar o gráfico de dispersão, e pede para ele criar a curva de ajuste. Aí você marca o tópico exponencial. E escolhe também a opção exibir a equação no gráfico. Daí ele vai exibir as constantes A e B da exponencial que nós tínhamos no nosso modelo. Ok? Bom, então é isso, pessoal. Com isso, a gente tem uma boa ideia de montante. Vamos finalizar fazendo a atividade com um exemplo da função que a gente tinha antes. Então, no exemplo anterior, queria fazer uma pergunta a respeito do que nós tínhamos lá do montante para juros compostos. Então nós temos que o montante x era dado por P vezes 1 mais a taxa elevado a x. Suponha que tome P, de novo, vamos voltar no exemplo do 10 mil? Vamos tomar I como sendo 5%, que é 0,05. Então, nesse caso, a função montante é uma função exponencial da forma 10 mil, 1 vezes 1,05 elevado a x. Logo, o valor de A é maior do que 1, a função cresce, e o valor de B é 10 mil. Então, no ponto x igual a 0, ela intersecta o eixo AY no valor m de 0 igual a 10 mil. E ela é crescente, porque isso aqui é maior que 1, certo? Bom, o que eu quero fazer agora? Eu poderia fazer algumas perguntas. E se eu fizesse o inverso, pessoal? E se eu perguntasse o seguinte: depois de quanto tempo o montante x atinge certo valor? Ok? Então, isso pode acontecer. Você pode querer saber, fazendo uma aplicação financeira, quanto tempo gasta até você atingir o dobro do valor que você tinha quando você investiu. Pergunta clássica, tá? Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês é determinar após quanto tempo eu cobrei algo semelhante na nossa lista avaliativa, né? Após quanto tempo o montante supera o valor de 30 mil. Então você faz uma aplicação financeira e quer saber depois de quanto tempo, supondo que o juro seja composto com taxa de 5%, o montante vai superar um certo valor, 5 mil. Claro, você pode fazer uma tabela no Excel, deixar o X variar de 1 em 1 e aí ter uma estimativa desse valor. Se esse valor for muito grande, vai ficar uma tabela imensa. Será que não tem um jeito mais esperto de fazer isso? Tem. E é só usar as propriedades da função exponencial. Isso aí geralmente é feito no ensino médio. Lá a gente trata esse problema como uma equação exponencial. Vamos tentar fazer isso aqui? Então olha só, pessoal. Que tal a gente fazer o seguinte? O que a gente quer? Uma solução do problema. Olha só, a gente quer determinar o x tal que, na prática, responder essa pergunta é, em termos de funções, determinar valor de x tal que o montante no ano x seja maior do que 30 mil. Como nós vamos pegar x em meses, supondo x em meses. Então, após quantos meses o montante supera 30 mil? Então, eu vou pegar um maior número inteiro, porque eu não quero um mês do tipo 1,05. Isso não é interessante. Então, eu quero um número inteiro. Então, supor que x é dado em meses. Então, se ele é em meses, para esse caso, eu quero determinar o valor de x, o menor valor de x, inteiro, tal que isso aqui acontece. Para ser mais preciso, determinar o menor inteiro x, tal que. Por que está acontecendo esse problema de eu ter que falar menor inteiro x? Isso é porque nós consideramos uma função. Então x é uma variável real para essa função. Pode assumir qualquer número real, mas eu não quero um número inteiro, eu não quero um mês, 5. Quero 1, 2, 3 meses, tá? Então eu quero determinar o menor inteiro x, tal que isso aqui aconteça. Por que menor inteiro? Porque a partir de um certo mês,
Se no mês 10 o montante já passou 30 mil, no mês 11 também. No 12 e assim por diante. Então eu quero menor tal que isso aqui aconteça. Bom, vamos tentar resolver isso aí, pessoal. Então isso aqui é escrito novamente, substituindo aqui. O montante não é 10.000 vezes 1,05 elevado a x. Então na prática, a gente quer o menor inteiro x, tal que 10.000 vezes 1,05 elevado a x seja maior do que 30.000. Então a gente quer resolver essa inequação algébrica exponencial. Então isso aqui é um tema lá do ensino médio. Uma inequação algébrica exponencial. Quem não sabe, não tem problema. A gente resolve agora. A gente pega o jeito. Tudo dá jeito, né? Quem já viu vai relembrar. Então todo mundo vai sair ganhando aí. Aqui é 10.000 vezes, tá? Então esse ponto aqui pode causar confusão. 10.000 vezes 1,05 maior do que 30.000. Então a gente vai fazer uma equação exponencial e depois a gente passa para a inequação. Então primeiro, resolver. Ou seja, eu quero saber quanto é que 10.000 vezes 1,05 elevado a x é igual a 30.000. Resolve a igualdade, que a desigualdade vai ser só tomar x maior do que a resposta que a gente vai obter. Ok? Bom, como é que resolve uma equação exponencial lá do ensino médio? A gente faz assim, ó. Passo 10.000 dividindo. Tudo que tem potência em x eu vou deixar de um lado só. Vai ficar assim, ó, 1,05 elevado a x é igual a 30.000 dividido por 10.000. Passei dividindo. Isso dá 3, ok? Não dá para resolver ainda, mas agora já começou a ganhar a fórmula lá do ensino médio. Toma o logaritmo. Agora tem um truque aqui, tem que tomar logaritmo, tá? Então tome log. Então fica aqui o log de 1,05 elevado a x tem que ser igual ao log de 3. Se dois números não nulos ou positivos são iguais, então o logaritmo deles também é igual. Agora eu vou usar uma propriedade do logaritmo na base 10 aqui, tá? Quando eu escrever log, fica implícito que é log na base 10. Não entendeu log? Não tem problema, porque logo a gente vai cair num problema da calculadora científica. E aí fica fácil. Não tem problema algum não entender, não lembrar a ideia de log. Para que serve o logaritmo? Porque a gente quer lidar com um expoente aqui, ó. A gente quer a inversa da função exponencial. Não dá tempo da gente ver tudo isso, mas eu digo de antemão que uma maneira de lidar quando você tem uma equação cuja potência é x, numa certa base, é passar o logaritmo em ambos os lados na igualdade, ok? Agora eu sei que o logaritmo de uma potência, o x sai, então fica x log de 1,05 é igual ao logaritmo de 3. O x passa multiplicando aqui o logaritmo. Esse número é diferente de zero, então eu vou dividir ele para cá. Então vai ficar x igual a logaritmo de 3 sobre o logaritmo de 1,05. Ah, professor, mas eu não lembro nem o que é o significado de logaritmo. Não tem problema. O que você precisa saber é que se você tem uma equação onde você tem potências de x, você quer descer esse expoente, você passa o logaritmo, aí o expoente passa multiplicando depois. Qualquer equação vai ter uma base, vai ter uma outra igualdade aqui, você sempre vai fazer o mesmo procedimento. Passa o log em ambos os lados, desce o expoente, fica assim, passa dividindo, fica log do que está aqui sobre o outro log. Agora, pessoal, consulta a tabela, não tem muito o que fazer. Então vai na tabela de logaritmo ou numa calculadora científica. Lá você vai ter que o log, o Windows tem calculadora científica, tem calculadora online. Você vai calcular o log de 3, vai calcular o log de 1,05 e vai dividir um número pelo outro. Se você fizer isso, você vai obter aproximadamente 22,52, ok? Então, para essa igualdade, você vai obter uma aproximação que vai dar 22,52. Como eu disse, eu quero o maior valor inteiro, ok? Qual que é o maior número inteiro acima do 22,52? Ou seja, que não é quebrado aqui, é 23. Então, a resposta do problema é que x tem que ser igual a 23 meses. Então, após 23 meses, nós temos que o montante supera o valor de 30.000, ok? Para as condições que nós tínhamos impostas anteriormente. Então, assim se resolve problemas desse tipo. Se eu perguntar quando é que o montante supera o dobro do capital inicial? Muito fácil. O dobro de 10.000 é 20.000, então põe 20.000 aqui. Aí vai ficar o logaritmo de 2 sobre o logaritmo de 1,05. Resolve e você tem lá o dobro. E assim por diante. Você falar, após quanto tempo o montante supera 100.000? Aí você troca por 100.000 aqui e resolve o problema. É simples assim, pessoal.
não tem muita dificuldade. O que eu gostaria de fazer, mas não vai dar tempo, é estudar a função logaritmo como a inversa da exponencial e ver as propriedades dela e o que tem a ver isso com a aplicação financeira. Mas não vai dar tempo, a gente vai ter que parar por aqui. Então, pessoal, fica aí umas atividades de participação, em particular aquela da tabela FIP, a outra que é esboçar o gráfico das exponenciais e aplicações nesse contexto aqui. Com isso, a gente encerra esse conteúdo de aplicação de juros compostos e a gente está apto a resolver a lista de exercício 1, que nós temos todos os conceitos de função polinomial, função de grau 2 e de juros compostos, definição de lucro, montante e receita para cada uma dessas funções.